Maria do Socorro dos Santos de Souza. Eu tenho 63 anos. E eu me casei a primeira vez, eu tinha 18 anos. Ele bebia, ele me maltratava com palavras e com agressivo mesmo, sabe? Na minha mente, na minha cabeça, eu pensava assim, o dia que eu tiver um filho vai melhorar. Mas aí, um ano e pouco depois eu fiquei grávida e aí foi muito pior. Aí quando meu filho nasceu, houve uma discussão muito feia e aí eu tomei aquela atitude na hora que eu não ia mais aceitar aquilo. Quando me separei, morava no estado da Bahia, né? E eu vim para São Paulo. Eu tinha que trabalhar com um filho pequeno, eu cheguei a trabalhar num orfanato que tinha 30 crianças só para ganhar moradia e a comida para estar lá com meu filho, né? Porque eu não tinha emprego, eu não podia ficar na rua. Nunca morei na rua, mas passei esse tempo no orfanato. Aí essa parte é difícil. Eu fiquei 6 meses com ele, aí eu não aguentei, porque eu falei, eu vou ver a vida como aqui, só ganhando o que comer e onde dormia. E era difícil, muito difícil. Eu criei coragem e eu deixei meu filho lá no orfanato e fui trabalhar. Eu ia buscar ele só final de semana e ele ficou 6 meses sozinho no orfanato. Aí depois eu consegui emprego, casa de família, mas eu não parava em casa de família, não parava em emprego nenhum. Eu ficava 6 meses em um, 3 meses em outro, não dava certo. Sempre entrava e saía. Eu já tinha ido em todo lugar que falava eu ia. Cartomante, se fosse para ir, tomei aquele banho horrível, passaram pipoca em mim, assim, tudo que mandava eu fazer, eu fazia. E nada funcionava, nada dava certo. Eu era uma pessoa muito assim, sabe, muito triste. Dentro de mim tinha um vazio muito grande, eu tinha aquela tristeza profunda e eu tinha gastrite nervosa, tinha desmaio de repente, que eu não sabia de onde vinha. Às vezes eu fui até um médico uma vez e ele falou assim para mim que eu não tinha problema nenhum. E o principal era a tristeza na minha vida, eu mesma, para mim, a única solução era uma só, acabar com a minha vida, porque a minha vida não valia nada. Meu casamento não deu certo, a minha vida não vai para frente. O meu filho eu não posso ter comigo, eu não posso dar nada para ele. Então, dentro de mim, era uma pessoa muito triste, muito vazia. Aí, nesse tempo, eu fiquei muito mal mesmo, porque parecia que eu não ia arrumar emprego e eu estava muito mal comigo, doente mesmo. Sabe assim, quando você acha que não tem saída? E um dia eu fiquei debruçada, era nono andar, eu fiquei debruçada até aqui, assim para fora, na janela, e eu ia pular. Só que eu não sei como. Voltei para trás, eu lembrei do meu filho, ele não tem ninguém, e só tinha eu. Aí eu voltei, quando eu despertei, eu já estava para dentro. Aí eu fui trabalhar numa empresa como telefonista. Eu conheci uma pessoa que trabalhava no prédio. Quando eu vi o rapaz, eu não pensei em nada. Pensei em construir uma nova família. Agora eu vou ser feliz, agora já chega de sofrer, vou ser feliz. E parti para ir morar junto com ele, logo em seguida, né? Só que ali que foi o meu maior erro. Eu passei tudo que eu tinha passado antes e mais um pouco. Ele bebia muito mais que o outro, ele ficava 3 dias na rua, chegava a se agredir, eu cheguei a parar na delegacia da mulher. Assim, resumindo, foi tudo pior do que antes ainda. Então, aquela tristeza, aquela vontade de acabar com a minha vida nunca foi embora, sempre tinha. Eu estava em casa um dia e eu ouvi na Rádio São Paulo, falando da Igreja Universal. Aí eu lembrei que lá atrás, antes, eu já tinha ouvido falar da Igreja Universal. Aí uma semana a gente tinha brigado, ele tinha chegado bêbado, ele tinha dado um soco no meu olho, eu estava com um olho desse tamanho. E eu ia para o terreiro de macumba. Aí nesse dia eu ia indo, e quando eu olhei do lado eu vi a igreja, aí eu entrei. Quando eu cheguei na porta, por sinal a obreira que me atendeu a primeira vez, quando eu cheguei na porta, ela chamava Socorro, né? Aí quando eu cheguei na porta, que eu entrei, que eu falei com ela, que ela me recebeu, ela falou para mim, você entrou no lugar certo. Aqui você vai encontrar a solução do que se precisa. Na hora eu já senti diferença do lugar que eu ia antes. Aí eu continuei vindo. Ali eu entendi que eu precisava de quê? De Deus. Porque tudo que eu tinha procurado, todas as coisas que eu tinha feito, nada tinha tido solução, nada tinha me ajudado, nada tinha resolvido. E eu cheguei à conclusão e entendi que a única pessoa que podia me ajudar ali era só Deus. Aí foi, a situação em casa melhorou, a situação de eu e meu marido foi melhorando mais aos poucos. Eu também fui ficando mais firme nas coisas, porque eu era assim,
acho que não vai dar certo, eu já vou para lá, sabe? Eu não era de perseverar muito, né? Mas aos poucos, conforme eu fui ouvindo e ouvindo as pregações e ouvindo a voz do homem de Deus que falava, eu comecei pegando firme, eu fui entendendo e eu fui continuando. Chegou uma época, né, que eu fiquei achando que eu estava bem, que eu já estava na igreja, né, mas eu sempre tinha aquele vazio, aquela tristeza dentro de mim, até que eu achava que eu tinha tudo. Porque eu pensava que eu tinha o Espírito Santo, que Deus era comigo, eu falava que Deus é comigo, buscava, mas aí vinha aquela dúvida. Aí um belo dia eu estava sentada na igreja, um domingo às 7 da manhã, aí o pastor chamou na frente e falou assim, você que tem dúvida se é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente agora, vem buscar aqui na frente. Eu lembro como hoje, eu saí, acho que eu fui a primeira que pulei lá na frente do altar. Eu levantei a mão e falei, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, e eu não quero sair daqui hoje da mesma forma. Eu quero ter certeza que o Senhor é comigo. Eu quero ter certeza desse Deus que eu sei que o Senhor é. Então eu senti aquela, sabe, aquela certeza, como se fosse Deus falando comigo. Eu sou contigo. Daquele dia em diante, eu era uma outra pessoa. Aquela tristeza que eu tinha dentro de mim, aquela vontade de morrer, não tinha vontade de viver. Aí passou ao contrário, eu tinha vontade de levar vida, de falar de Jesus. Dentro de mim não havia mais espaço para tristeza, para aquelas amargura que eu tinha antes. Eu tinha certeza que eu tinha um Deus dentro de mim. Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, tranquila. Ninguém via um sorriso meu. Hoje eu já sorri e calma, tenho saúde, não tenho gastrite nervosa, graças a Deus. Não tenho desmaios que eu tinha antes. E também não sou aquela mulher brigona que eu era antes, sorri, que antes eu não sorria. E não sou explosiva como eu era antes. Sou uma outra pessoa, graças ao Espírito Santo, graças a Deus. E hoje na minha casa a gente tem paz. Aquela casa que antes era um verdadeiro pé de guerra, né? Vamos dizer assim. Isso não existe mais, hoje tem paz na minha casa. Hoje é uma casa de paz, é uma casa que tem respeito. O Espírito Santo na minha vida é tudo. Sem o Espírito Santo eu não seria nada. Porque sem o Espírito Santo, hoje eu não estaria aqui. Minha filha, minha família, meu marido é importante na minha vida. Mas o mais importante de tudo na minha vida, em primeiro lugar, é o Espírito Santo.